Olá, amigos, bem-vindos aí ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 17. Hoje nós veremos Lucas no capítulo 13, do verso 1 até o 35. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E a nossa intenção é contribuir, colaborar para a sua leitura, a sua boa compreensão, a sua interpretação do texto bíblico, para que você então possa crescer como um filho, como um discípulo amado, ok? E como sempre, nós começamos com a leitura do texto. Veremos a princípio do verso 1 ao 5, que diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Bom, aqui o texto, só para a gente poder compreender, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes. Então, isso tem uma relação com o que foi estudado, com o que foi lido, que foi registrado por Lucas, capítulos anteriores. Então, milhares de pessoas, miríades de pessoas estavam ali ouvindo Jesus. Jesus tinha falado com fariseus, Jesus tinha falado com escribas, um monte de gente estava ouvindo Jesus. Então, naquela ocasião ainda, num desdobramento daqueles fatos ocorridos, daquelas coisas, das conversas que tinham tido, alguns dos que estavam presentes. Então, essas pessoas já estavam lá presentes, já estavam dentro daquele grupo que estava ali ouvindo, vendo Jesus, trouxeram então essa notícia, que provavelmente tinha sido uma notícia aí recente, mostrando que a crueldade de Pilatos. Então, esse fato ele é narrado somente por Lucas, não tem em nenhuma outra narrativa, dos evangelhos. Mostra a crueldade de Pilatos ao matar, a gente não sabe exatamente o porquê, galileus, que não eram da sua jurisdição, enquanto ofereciam sacrifícios em Jerusalém. Então eles não eram da jurisdição de Pilatos, porque eles eram da jurisdição de Herodes. Era Herodes quem governava a região da Galileia, onde Jesus cresceu, não sei se você se lembra. Pilatos governava a região da Judéia, onde estava Jerusalém, certo? Então, mas por que Pilatos fez isso? Bom, a gente não sabe exatamente, mas a gente, com base nos estudos e informações que historiadores trazem, que o perfil desses galileus ele era de uma revolta política. Ele era um perfil agressivo politicamente, e provavelmente então haviam criado um motim, e criado um motim lá em Jerusalém. Quem deveria agir com isso é Pilatos, que age demonstrando a sua crueldade ao matar esses homens, talvez enquanto ofereciam sacrifícios ou dentro de um momento de revolta dentro do templo, ali na região onde fazem seus sacrifícios. E por isso diz que o sangue desses homens foi misturado com o sangue dos sacrifícios, por terem sido mortos na região, no local onde eram oferecidos os sacrifícios. Talvez estivessem oferecendo seus sacrifícios e cruelmente Pilatos foi lá e matou. Talvez fosse o lugar da revolta, Pilatos ali os matou, certo? Então são algumas possibilidades que aí nos trazem mais clareza sobre isso que esses homens contaram a Jesus. E Jesus, associado a isso, conta a história dos 18 que morreram pelo desabamento da torre de Siloé. Também nós não temos nada registrado, nem por historiadores, a respeito desse outro evento. Nós deduzimos que fosse uma torre que estivesse na região de Siloé, que era fora dos muros de Jerusalém. A gente não sabe por que essa torre foi erigida, por que ela foi levantada, qual foi seu objetivo, e nem quando foi o desabamento, mas provavelmente foi uma tragédia recente,
Porque Jesus associa a essa outra coisa que ele tinha acabado de receber a notícia, né? Então, são dois fatos, duas tragédias que Jesus usa para poder confrontar esse povo naquilo que era um pensamento comum da época, e é comum até hoje, da gente associar a justiça de Deus, a um castigo, né, de Deus às pessoas que são mais pecadoras, ou seja, merecedoras desse castigo, dessa tragédia. Poderia até, talvez, né, associar, simbolizar isso hoje com o nosso coronavírus, né, e dizer assim, não, as pessoas que estão morrendo pelo corona são mais pecadoras, dignas do castigo de Deus. Então foi o que elas fizeram, né? Foi como elas viveram. E Jesus está dizendo assim, não é isso, não é isso, tá? Essa não é uma leitura correta da perspectiva de Deus, tá? Não é isso. A leitura que aquele povo fazia na época estava errada, Jesus está dizendo que ela estava errada, e a leitura que também nós repetimos hoje, parecida com a daquela época, está errada. Jesus está dizendo que ela está errada. O que Jesus foca é no arrependimento. Então, se vocês não se arrependerem, todos morrerão, todos perecerão. Tá? Então, o foco de Jesus nessa história, nesse fato que ele é informado e depois que ele associa a outro fato de tragédia, é arrependimento. Olha, o momento do arrependimento. Para aquela época, o momento do arrependimento era aquele momento. Para nós hoje, o momento do arrependimento é o dia de hoje, né? Então, se não se arrependerem, vocês acham o quê? Que vocês, né, em toda Jerusalém também não morrerão? Então, quando ele está falando a respeito disso, talvez também, muito provavelmente, ele está associando a destruição da cidade de Jerusalém, a destruição do templo que vem acontecer pouco mais de 30 anos depois, né, daquele momento. Então Jesus está dizendo, olha, é o tempo de vocês se arrependerem. É o que Jesus está dizendo para nós hoje, se a gente trouxer para os dias de hoje. Olha, é o tempo de vocês se arrependerem. Tá? Então Jesus pega esses fatos para poder desconstruir essa ideia do castigo de Deus em cima dos mais ou menos pecadores, e também para enfatizar a questão do arrependimento. E logo em seguida ele conta então uma parábola, né, dos versos 6 até 9, diz assim: Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, ao que cuidava da vinha, ou seja, o viticultor, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho, ele falou. Então ele disse: corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Então, uma primeira coisa que nós temos que observar é essa palavrinha aqui, ó. Então, por que nós temos que observar isso? Porque o então nos diz que é uma continuidade, ou seja, seria essa parábola uma conclusão do que Jesus já estava dizendo, ensinando ali atrás agora, né? Quando ele contou a respeito dos 18 que morreram com o desabamento da Torre de Siloé e da informação dos galileus que Pilatos havia matado no lugar do sacrifício. Então, aí concluindo isso, Jesus diz: então, e aí contou essa parábola. Nessa parábola tem personagens, né? É um homem, que é o dono da vinha, uma figueira que estava no meio da vinha, e o viticultor, que era o que cuidava da vinha e da figueira, né? Então, demonstra a ligação, como eu disse, né? Está falando sobre arrependimento, é uma conclusão do foco do que Jesus estava enfatizando lá atrás, ensinando lá atrás, que é o arrependimento, né? O fato da figueira estar no meio da vinha, segundo os estudiosos, é um fato comum devido ao aproveitamento da terra fértil. Então você tem ali uma terra fértil onde muitas vinhas são plantadas e você tem um espaço no meio da vinha, você tem um pedaço de terra, de uma terra fértil. O que você vai fazer? Desperdiçar, largar sem nada? Não. Principalmente para a cultura da época, nós vamos plantar alguma coisa lá que tenha produtividade, né? Uma figueira é uma árvore
ela é uma árvorezinha, né, que dá lá seus figos, e só que essa não estava dando fruto. Então, se ela não estava dando fruto, ela estava fazendo o quê? Ela estava inutilizando a terra. Uma terra que deveria ser aproveitada por uma árvore que desse fruto, não estava dando fruto. Então, qual é o mais lógico? Arranca, joga fora. E vem aí o viticultor, vem aí aquele que cuidava da vinha, vem aí aquele que cuidava lá dessa terra e diz assim, não, me dá mais um ano com ela, porque eu, no meu papel, vou cuidar dela. E aí, então, se nesse ano ela não der fruto, pode cortar e jogar fora. Então nós temos aí as figuras, né? Nessa história, nessa ilustração, nessa parábola que Jesus conta, ele traz a figura da figueira, né? Da árvore de figos, que ilustra Israel. Israel foi ilustrado pela videira, Israel já foi ilustrado pela figueira, né? Então era sempre ilustrado por alguma dessas árvores da época, dessas plantas da época, que tinham esse objetivo de frutificação. Por quê? Porque Deus tinha dado uma missão para Israel. Israel tinha que cumprir essa missão, e essa missão era a frutificação, né? Quando Deus cria algo, ele cria algo para a reprodução, ele cria algo para essa finalidade. Como Israel havia fracassado nessa função, né, de dar frutos, nesse objetivo de dar frutos, deveria ser cortado. Então nós temos aí a figura da figueira simbolizando Israel, né, são uma figura. Nós temos personagens, o dono da vinha e o viticultor, que de todas as formas é simbolizado aí por Deus, né? Na figura do Senhor, na figura daquele que é o dono de tudo, o Senhor de todas as coisas, dizendo, olha, eu coloquei ali para dar fruto e não deu fruto, corta. E o viticultor, que é Jesus, é o Filho, a manifestação da graça, aquele que traz a revelação da graça de Deus, dizendo assim, não, me dá mais um ano, que é o tempo do arrependimento, é o tempo da pregação, é aquilo que Jesus veio fazendo. Está vendo como ele está? O então ajuda a gente a entender, a interpretar melhor esse texto e essa parábola, porque essa parábola então está tratando claramente de arrependimento, do tempo do arrependimento. Como Jesus disse lá atrás, olha, o tempo, a discussão está errada, não é essa, mas eu quero aproveitar isso para dizer para vocês o seguinte, é tempo de arrependimento. E aí Jesus vai e conta essa história dizendo assim, olha, eu agora estou com vocês adubando, cuidando de vocês e dizendo, arrependam-se porque é tempo de arrependimento. Ok? Espero que tenha contribuído. Versos 10 ao 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venha para ser curado nesses 6 dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia do sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Presta atenção, agora aqui já diz, olha, certo sábado, então não foca o quê? Continuidade, diz que foi depois daquilo, não se sabe quando, quantos dias, quantas semanas, quantos meses, tá? Certo sábado, simplesmente diz que é sábado. E outro detalhe interessante foi o último registro de Lucas de que Jesus estivesse ensinando numa sinagoga. Depois disso Jesus não apareceu, não sentou mais, não esteve presente, segundo Lucas, em sinagoga. E outro fato interessante é que não foi a mulher quem procurou Jesus a fim de ser curada, pelo menos não é o que o texto enfatiza, mas ele enfatiza que foi Jesus quem tomou a iniciativa de chamar aquela mulher
obviamente, né, sofredora, vítima de uma enfermidade de natureza espiritual. Isso aqui é um médico, né, que está dizendo, Lucas é médico, e ele está dizendo que a natureza dessa enfermidade era espiritual, e que já levava 18 anos que aquela mulher estava daquela forma. Então foi lá e foi curada por Jesus. E nós vemos aqui também a figura do dirigente da sinagoga, né? Então o chefe da sinagoga, aquele que era responsável, aquele que já deixou de alguma forma Jesus ensinar, viu o que Jesus fez, e aí ele teve que intrometer e falar assim, não, ele está ensinando coisa errada para o povo. E aí ele foi lá corrigir Jesus e falou assim, não, é o seguinte, vocês querem ser curados, vocês têm 6 dias para vocês poderem vir aqui e ser curados. Mas o sábado não é dia de fazer isso, porque sábado é dia santo, é dia de guardar aí para o Senhor, não é dia de trabalhar. E o que Jesus responde a esse homem e a muitos que estavam ouvindo, e a todos a que se encaixassem nessa afirmação de Jesus de hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles estavam interessados naquilo que eram os seus bens, naquilo que era o seu lucro, né? Porque eles faziam o quê? Desamarravam no sábado o seu boi ou jumento para levar do estábulo até o lugar de beber água, e talvez desse até mais de 1 quilômetro, né? Desse mais do que aquilo que era permitido caminhar no sábado, para ser considerado trabalho, ou seja, trabalhavam no sábado, todos os sábados, a fim de cuidar daquilo que eram os seus bens materiais, mas não poderiam trabalhar no sábado para libertar uma filha de Abraão que Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Não, isso é hipocrisia. Qualquer um, não precisa, qualquer pessoa mais simples que estivesse ali naquele lugar, que vivenciasse, que visse isso naquela época, poderia afirmar que era isso uma hipocrisia, né? E qual é o resultado dessa conversa? O resultado dessa conversa é que os oponentes de Jesus ficavam o quê? Envergonhados. Por que eles ficavam envergonhados? Porque aquilo que estava velado, aquilo que estava oculto havia sido revelado. O que estava velado havia sido revelado. E talvez revelado até para eles mesmos, né? Porque pode ser que alguém que cresce nesse ambiente cultural não conseguisse ver a discrepância entre essas duas coisas, trabalhar para os seus próprios bens e trabalhar para libertar alguém, ou outro, né? Um próximo, alguém que estivesse ali do lado, porque era no sábado. Então ele cresce dentro de uma cultura e às vezes não consegue ter um olhar crítico dentro da própria cultura. Então Jesus estava revelando talvez para eles mesmos, e ficavam o que? Envergonhados. Essa vergonha poderia produzir arrependimento, mas essa vergonha talvez não produzisse arrependimento, talvez simplesmente produzisse ali uma bochecha rosada e uma cabeça baixa, e não passa disso. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então quem é o povo? O povo é aquela massa de pessoas que não estava dentro da elite. O povo era aquela massa de pessoas que não estava dentro do grupo religioso. O povo era aquela massa de pessoas onde estavam incluídos os pobres, os doentes e toda a classe de sofredores. Esse era o povo que se alegrava. Por que esse povo se alegrava? Porque o reino é destinado àqueles que o recebem com essa alegria. Por isso que esse povo se alegrava, porque eles viam ali a manifestação do reino. Então o que está em jogo, o que está presente nesse texto claramente? O reino e as características do reino, certo? Então Jesus fala aí dos hipócritas, eu até traduzia isso como se fosse para os dias de hoje, essa conversa, numa linguagem mineira, onde poderia ser transliterado assim, uai. Então a lei permite trabalhar para cuidar de bois e jumentos no sábado, para que vocês não tenham prejuízo financeiro. Mas não permite curar uma filha de Abraão que está sofrendo nas mãos do diabo por 18 anos, por 18 longos anos, né? Então eu mostrei também a questão da diferença, de reação entre aqueles que estão felizes com a vida do reino e aqueles que ficaram envergonhados por causa da sua hipocrisia revelada, exposta, né? Versos 18 ao 21. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta.
ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então, de novo, palavra então. E o que então significa? Você já sabe, né? Tem uma continuidade entre aquilo que acaba de acontecer, a cura dessa mulher, aquilo que Jesus ensinou a respeito do sábado, falou a respeito dos bois e dos jumentos, mostrando a hipocrisia do povo. E com base na alegria daqueles que aceitaram o reino, ele diz, então, né, ele conclui, então, com o que se parece, o que eu posso pegar desse mundo aqui e dizer assim, isso aqui simboliza o reino. Isso aqui, quando você olhar para isso, você vai se lembrar de como o reino é, o que caracteriza o reino, como ele funciona. Então, com o que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? Aí ele pega duas coisas para comparar. O reino de Deus funciona, ele se parece, ele se caracteriza por algo como um grão de mostarda, ou algo como um fermento. O grão de mostarda, por ser menor das sementes, uma semente minúscula, e que depois se torna uma árvore, né? Nem é uma planta, mas uma árvore, que poderia chegar até 2 metros, alguns dizem que poderiam passar até de 2 metros de altura, poderia servir de ninho, né? Poderia servir aos pássaros para fazerem seus ninhos, tá? Poderia fazer sombra para alguém, uma sombra menor, pequena talvez, mas poderia até fazer sombra para alguém. E também é um fermento, né? Fermento que era usado para fazer o pão da época. O pão era uma comida muito comum, era algo que o povo fazia em casa, aqueles pães grandes, né? Que deixavam, sovavam a massa, deixavam fermentar, deixavam crescer e depois faziam os pães. E é interessante, eu não sei se você já fez coalhada, aqui em casa agora já tem feito coalhada, e aí a coalhada você pega um pouco daquela coalhada e coloca no meio do outro leite, né, para poder fazer a outra coalhada. Então você tira de um que está pronto para ir reproduzindo aqui. E o pão, a fermentação do pão acontecia da mesma forma. Você preparava uma massa que estava ali fermentada, você tirava um pedaço daquela massa fermentada, fazia aquele pão, e aquela massa fermentada você colocava no meio de outra massa, e mais farinha, onde você preparava aquela massa, e ela então fermentava, e Jesus disse que era uma quantidade grande de farinha, né? Então ele está dizendo que o reino é como um fermento colocado numa quantidade grande de farinha, que vai crescendo e crescendo. Então ele está falando que o reino de Deus funciona dessa forma, de maneira minúscula, de maneira muito pequena, como uma sementinha, tem um potencial de crescimento muito grande, e de disseminação, de assimilação, de expansão, né? Como um processo de fermentação. Quanto mais farinha tiver, quanto mais massa tiver, mais aquele fermento que se multiplica vai aumentando, aumentando e aumentando. Então era assim que Jesus está dizendo que o reino deveria ser comparado. E só uma coisa interessante em relação aí ao fermento, que eu não falei, é que o fermento ele simboliza a influência. E Jesus usa isso em 2 sentidos, né? Ele tinha acabado de usar isso pouco atrás, a gente leu, sobre o acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com a influência dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia esta que Jesus acabou de colocar em evidência mais uma vez. A hipocrisia de quem defendia algumas coisas para os seus benefícios, né, e não ajudava os outros naquilo que poderiam ser seus benefícios, daqueles que eram vigias da aplicação da lei, mestres da lei, vigias da aplicação da lei, né, defensores da ortodoxia, do pensamento religioso correto, da aplicação disso correto, mas que viviam uma discrepância, uma dualidade. Porque no seu interior, que é o que o texto que nós estudamos lá atrás mostra, né, Jesus estava confrontando que isso deveria ser uma mudança interior, para que a partir da mudança interior se tornasse uma expressão de adoração genuína, né? Isso não havia, então havia uma vida dupla.
uma expressão religiosa admirada por muitos, mas um coração podre e corrompido. Cuidado com o fermento, com a influência dos fariseus, que é a hipocrisia. E agora Jesus está falando que o reino de Deus funciona também por meio de influência, mas é uma influência diferente da influência da hipocrisia, é uma influência com base na alegria de quem é necessitado e recebe o favor de Deus. Como essa mulher recebeu, como aquelas pessoas que ficavam admiradas pela manifestação do reino de Deus. Ok? Então, é isso. Espero que tenha contribuído até aqui. Versos 22 até o 30. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa do reino, no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Só alguns detalhes que a gente prestar atenção. Aqui diz que depois. Depois quando? Não se sabe se uma semana, um dia, um mês. Depois. Simplesmente depois daquilo que Jesus tinha acabado de falar a respeito do reino. Depois desse acontecido, né? Aí depois foi Jesus pelas cidades e povoados. Talvez Jesus já estivesse na região da Pérea, viu? Jesus que veio da Galiléia, Jesus que tinha passado pela Samaria, em direção a Jerusalém, ele permanece em direção a Jerusalém, ele veio visitando todas essas cidades e povoados, e depois disso ele continuava ensinando nessas cidades e povoados, talvez agora na região da Pérea, mais próximo a Jerusalém. Então nisso alguém perguntou para ele algo que já era discutido também nessa época, né? Assim como a questão lá atrás, que era discutido, né? Olha, aqueles que morreram por tragédia eram mais pecadores. Agora outro assunto que ficava constantemente em pauta é: são poucos ou muitos que serão salvos, né? E Jesus não responde. Esse era um assunto comum da época, mas Jesus não responde conforme a pergunta, né? Jesus, em lugar de responder conforme a pergunta, ele responde com uma característica na vida dos salvos. Essa é uma característica já daqueles que são salvos, o que? O esforço, a perseverança, que nós conhecemos, né, um termo teológico mais apropriado, que é a perseverança dos santos, daqueles que foram santificados. Então, apesar de sabermos que a salvação não pode ser conquistada, nem adquirida por nós mesmos, ela envolve o empenho de toda uma vida, que antes de mais nada reconhece o valor da salvação. Então a vida ela é entregue totalmente a Deus na salvação. Então eu que sou salvo, compreendo o valor da salvação, que me importo pelas questões da salvação, agora me dedico toda uma vida para poder entrar por uma porta que é estreita, onde o que? Bagagens não passam. Se você tem que agoniar, né? Agonizar, agonizem. A tradução, talvez a melhor tradução para isso seria isso, uma agonia para poder entrar por essa porta estreita, o que simboliza um esforço onde você tem que deixar muitas coisas para poder passar por essa porta estreita. Então eles estão perguntando para Jesus: serão muitos salvos? Serão poucos os salvos? Jesus não responde diretamente, mas ele diz que é necessário haver um esforço, tá? E aí é importante a gente entender o ambiente, porque eles estão perguntando a respeito da salvação, e eles criam que muitos seriam salvos. Quando eles perguntam, eles já perguntam com uma ideia em mente. Que ideia é essa? Que muitos serão salvos, exceto aqueles que são muito pecadores, o resto tudo será salvo.
Né? Então quem não for muito pecador vai ser salvo. Basta seguir ali ter uma vida de dedicação. E esses que estão perguntando já fazem parte de um povo que é eleito. Tá? Então um povo que é eleito está perguntando a respeito da salvação, crendo que a maioria deles vai ser salvo. Jesus está dizendo, olha, a porta é estreita. Vocês têm que agonizar para poder entrar por ela, têm que se esforçar para entrar por ela. Então ele está dizendo que dentre os eleitos é necessário uma perseverança, né, um esforço. Aqueles que estão nesse caminho da salvação é necessário um esforço, uma permanência nele. E ele está dizendo assim, olha, vai chegar o tempo em que o dono da casa, né, o pai de família, ele vai fechar a porta e alguns vão ficar de fora. Então ele está dizendo que vai ter gente que vai ficar de fora e gente que achou que ia entrar porque merecia entrar, né? Porque eles mereciam entrar. Mas por que eles mereciam entrar? Porque eles vão dizer, ué, eu sentei à mesa contigo, eu comi contigo. Então eles estão dizendo assim, eu te conheci, né? Eu tomei Santa Ceia. E é interessante porque a Santa Ceia, segundo Paulo, ela pode ser usada também para deixar mais nítida, né, a condenação. Então aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo, eles comem e bebem para a sua própria condenação, né? Está dizendo, olha, o Senhor pregou nas nossas ruas. O Senhor, nós fizemos obras, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos em seu nome. Nós fizemos a obra. Então nós merecemos, nós temos o direito, nós fizemos tudo o que é da parte religiosa. Então nós temos o direito de entrar. E ele vai simplesmente dizer o seguinte, se afastem de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam a iniquidade. Então não é pelos feitos, não é pela participação nos ritos, mas é pela intimidade. É pela intimidade que há pelo valor da salvação que há o investimento numa vida de salvação. É pelo valor da salvação que há um esforço de agonia e disposto a deixar tudo para trás para passar pela porta estreita. Não pode haver confusão de que prática de ritos e obras possam nos garantir que conhecemos a Deus, porque aqui depois do que ele diz de julgamento afaste de mim, que eu não conheço vocês, não sei de onde vocês são. Afastem de mim, porque vocês não devem estar próximos a mim, porque vocês são aqueles que praticam o mal, e eu sou santo. É muito interessante isso, né? A gente vê essa observação de que muitas vezes nós, às vezes até levando a salvação a sério, entendendo a importância da salvação, confiamos muito na prática dos religiosos, na frequência de cultos, na participação na ceia do Senhor, de forma ritualística apenas, né? No feitio de obras, na dedicação do nosso tempo para servir a Deus, né? Como pré-requisito para a salvação, sendo que não é, mas é o porquê fazemos isso, né? Porque se isso fosse pré-requisito, os fariseus seriam a prova, dariam testemunho de como é uma vida religiosa. Mas o que Jesus confronta dos fariseus é a sua hipocrisia, ou seja, a sua obra é uma obra mal feita, porque ela não expressa a intenção de um coração transformado, de um coração renovado, tá? Então basicamente é isso, né? Ocuparão seus lugares à mesa no reino. Isso aí é outro ponto muito interessante, é o finalzinho lá do versículo, né? No verso 21, não é isso? Que ele vai, não, no verso 30, que ele fala isso, ele fala, olha, pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então são várias pessoas que virão de outros lugares para ocupar o lugar deles no reino. É interessante, né? A soberba da eleição não os poupou. Fazemos parte do povo. Quando eles estavam fazendo a pergunta a respeito de são poucos salvos,
já com uma ideia em mente, eles não estavam levando em consideração aqueles que não faziam parte do povo eleito. E Jesus traz claramente já, apesar dele vir primeiramente para o que são seus, depois Paulo, né, Pedro passa por uma experiência onde ele é confrontado em relação a isso. Filipe passa por tem uma experiência em relação a isso. E Paulo depois ele é a plena expressão, pleno símbolo dessa expansão do reino para aqueles que não estavam dentro do povo eleito. E Jesus já estava deixando claro que isso aconteceria. Viriam pessoas de vários lugares desde o seu nascimento, né, com a vinda dos magos do Oriente. Então que o reino dele abrangeria muito mais, muito além do que aquele povo, que era o povo de origem hebraica. Então a soberba da eleição não poupou o povo, antes os impediu de reconhecer o Messias e a sua condição diante dele. Então a soberba, o egoísmo, uma visão em si mesmada, dizendo assim, nós somos os eleitos, nós somos os preferidos, né? Nós já estamos dentre os salvos. Isso impediu o povo de reconhecer o Messias e de reconhecer que eram pecadores diante dele, porque o fariseu batia no peito, né? Ele batia no peito, ele levantava as mãos, na verdade, né? Orava de pé, reto, alguém reto diante de Deus, e dizia assim, graças ao Senhor, eu não sou que nem aquele ali, que nem os outros, ganancioso, desonesto, cobrador de impostos, pecador. Enquanto que aquele que já era mal visto, que seria considerado pelos eleitos como alguém que não é salvo, batia no peito, chorava e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então essa era a soberba que eles tinham. Ele veio para os seus, mas estes o rejeitaram. Né? Então nós vemos claramente nessa afirmação de João, que a gente está lá no começo do Evangelho de João, agora na boca de Jesus. O papel agora é invertido. Eles que criam ser a maioria salvos por fazerem parte do povo de Deus, são rejeitados por rejeitarem o Messias. Ele afirma que eles devem se esforçar, pois a porta é estreita. Já em relação aos outros, que eles sequer cogitavam a salvação, que o povo eleito sequer cogitava a salvação deles, Jesus diz que virão muitos e que se assentarão nos lugares deles na mesa do reino, né? Que seriam os últimos, serão ali os primeiros, aqueles que seriam os últimos serão os primeiros. Dá a entender, ao meu ver, tá? Você pode talvez perceber diferente em relação a esse texto, que ali entre eles, ele diz assim, vocês estão achando que são muitos, mas serão menos do que vocês acham. E dos outros que vocês acham que talvez não seja ninguém, serão mais e serão os primeiros. Versos 31 ao 35, nós já estamos terminando. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam bendito o que vem em nome do Senhor. Então diz que naquela mesma hora, né? Nós vemos aí uma continuidade com o que Jesus acaba de ensinar, com o que acaba de acontecer. Os últimos serão os primeiros. Então provavelmente esse saia e vai embora daqui, pois Herodes quer matá-lo, que foi dito pelos fariseus, né? Talvez é certo, né, que Herodes quisesse talvez matar Jesus. É provável que isso acontecesse, queria matar de fato, mas também é muito provável que esse saia e vá embora daqui são os fariseus tentando fazer uma pressão sobre Jesus naquele momento, onde ele fala a respeito disso, onde ele os confronta e dizendo assim, vaza daqui, some daqui, né? Você está aqui beirando aqui, falando com a gente, não some, fica com medo e some, porque assim você vai cair em descrédito. Mas aí Jesus mandou uma mensagem para Herodes, dizendo assim, aquela raposa, né? Falava a respeito do perfil
de Herodes, era algo que Jesus considerou que representava Herodes, né? Essa figura da raposa. Eu expulsarei demônios, ou seja, eu continuarei trazendo sinais do reino, expulsarei demônios, dizendo que o reino de Deus chegou, curarei o povo, dizendo, simbolizando que o reino chegou, hoje e amanhã, no terceiro dia estarei pronto. Então, no momento certo estarei pronto. É interessante Jesus já apontar o terceiro dia, provavelmente também já estava dizendo, apontando aí profeticamente para o terceiro dia, o dia também da ressurreição, né? E aí depois ele fala a respeito do prosseguir hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois, porque certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jesus estava em direção a Jerusalém, provavelmente ainda na Pérea, onde Herodes tinha domínio, né? Cuidava. E Jesus então estava indo ali agora em direção a Jerusalém, onde ele deveria morrer. Ele diz que nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém, então ele está dizendo, olha, eu não vou morrer aqui, né? E aí ele solta uma expressão assim muito fantástica, porque prova, apesar desse juízo de Deus que viria sobre o povo, ele mostra como que Deus é um Deus de amor, né? Aquele que intercede, que intervém em favor do povo com o desejo de que se arrependam, né? Insatisfeito, mostra também uma insatisfação em relação a esse povo de Jerusalém, vocês que matam, né, os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Quantas vezes, quantos profetas foram, né? Quantos homens de Deus foram, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Isso parece, assim, para mim, ao meu ver, representa muito o coração dos pais, né, que tem seus filhos em rebeldia e deseja tanto ter seus filhos próximos e ver os filhos caminhando por caminhos tão tortos, onde eles sabem que não vai dar certo, e tenta que meu filho volta, meu filho fica perto de mim, meu filho aprende de mim, né? E depois ele diz, a casa ficará deserta. Então saem, vão embora daqui, como eu disse. Provavelmente estava lá na Pérea, dominada por Herodes, e os fariseus queriam que ele fosse logo para a Judéia, onde tinha maior influência. Também tem essa possibilidade, esse fato, né? Não simplesmente que fosse embora, mas que fosse direcionado para Jerusalém, onde eles tinham mais influência. E vão dizer aquela raposa, então Jesus está consciente do tempo do propósito, não tremeu diante da autoridade do poder de Herodes. Esse é um outro ponto que deve ser enfatizado. Ele afirmou que não mudaria seus planos por ameaça de fariseus ou de político algum, mas que o terceiro dia estava chegando. Por Jerusalém, como eu disse, né? Ela que mata profetas, apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes o próprio Deus quis cuidar dela, como a galinha põe seus pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. A casa ficará deserta. Que é isso, né? Como Jesus estava falando diretamente ao povo de Jerusalém, que seria o coração geográfico e religioso do povo de Deus, certamente estava se referindo à destruição da cidade e do templo. De novo, né, ele estava se referindo em menos de 30 anos depois. E, na verdade, seriam menos de 30 anos. Eu falei lá atrás que seriam um pouco mais de 30, mas eu fiz conta errada. Seriam menos de 30 anos depois. Não deixe de ser um alerta para nós, seu povo, nos dias de hoje, pois aquele que ama e cuida deseja que o conheçamos intimamente e guardemos por amor sua soberana vontade. As estruturas religiosas não protegeram os primeiros e não irá proteger ninguém depois deles. Estruturas religiosas que eu digo são os ritos religiosos, o templo, nada disso protegeu contra o ataque, né, contra a destruição do templo e da cidade. Não me verão até dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus cita o Salmo 118, 26, um salmo que já falava dessa vinda do Messias, né, que também será usado em sua chegada triunfal em Jerusalém. Certamente está relacionado ao povo que alimenta a esperança no retorno do Messias, e então poderá exclamar aleluia, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, né? Ou seja, salva-nos, Senhor. Tomara que
na segunda vinda, nós possamos ter esse cântico, ter essa expressão, ter isso bem, não só nos nossos lábios, né, mas nos nossos lábios, como expressão no nosso coração, como aqueles que têm desejo de ver o bendito que vem em nome do Senhor, de ver aquele que vem nos salvar, de ver aquele que vem nos resgatar. Amém? Então vamos lá, só finalizando, né, em síntese, o que nós vimos? As tragédias com os galileus dos 18 na Torre de Siloé e como o povo associava as tragédias aos mais pecadores. Jesus exortou sobre a importância do arrependimento. Nós vimos também que Jesus confrontou e expôs a hipocrisia daqueles que se importavam com a defesa de sua economia, mas não se importavam com alguém que sofria nas mãos do diabo. Nós vimos também a alegria do povo com a chegada do reino, com os sinais do reino, né? Que foi simbolizado depois pela mostarda e pelo fermento. Jesus fala sobre a importância da intimidade com Deus, o Pai, por meio do Filho, e mostra que as obras não são suficientes para a salvação, mas que devem ser expressão desta. E vimos também que Jesus demonstra a sua consciência da missão, né? Nós vimos isso ali com a ameaça dos fariseus, usando Herodes, e nós vimos sua insatisfação e seu amor por Jerusalém. E na prática nós podemos aprender pelo menos 3 coisas. Quais são elas? A primeira é que o tempo do arrependimento se chama hoje, não é o dia de amanhã. Tá? O tempo de arrependimento é hoje. Não deixe para se arrepender amanhã, sendo que você pode se arrepender hoje. Tá? As tragédias e as dores dessa vida servem para nos lembrar do pecado, suas consequências e também da oportunidade de arrependimento e nova vida em Cristo. Né? Tem uma frase do C.S. Lewis no pensamento dele, onde ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Né? Então o sofrimento ele é um grito muito claro de Deus, despertando um povo insensível, ensurdecido, que é convidado ao arrependimento e à mudança de vida. Então ainda estaremos sujeitos às tragédias e dores, mas com a certeza da salvação eterna no Senhor. Isso faz total diferença. Né? Não é uma questão de ser mais ou menos pecadora, o fato de estarmos sujeitos a tragédias não é critério. Todos que estão sob a terra estão debaixo daquilo que pode vir a acontecer sobre a terra, né? Estão debaixo dessa condição, estão sob essa condição. Não é o fato de ser crente, de ser devoto ou não, que vai me livrar das tragédias, ok? Mas enfrentar isso como alguém que é salvo, como alguém que tem essa esperança da salvação eterna, faz toda a diferença. Segunda questão, segundo aprendizado, que as economias não podem ter um peso maior do que a vida e a compaixão. Nós vimos isso lá com os bois, os jumentos, né, que eles amarravam, mas a filha de Abraão, 18 anos, sofrendo nas mãos de Satanás, aprisionada por ele, não podia, né, ser feito nada por ela. Então, cuidar de bois e jumentos não pode ser mais importante que cuidar dos que sofrem. Se temos aí uma balança, isso deve pesar mais, né? Terceiro, o fato de sermos salvos por graça não dá o direito de não nos esforçarmos. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras, né? E as boas obras são o nosso estilo de vida. E as boas obras certamente exigirão de nós, como uma porta estreita, na qual a gente tem que se agonizar para poder entrar por ela, ou seja, passar apertado e largar tudo que puder ser tirado, nós temos que tirar, certo? Para poder passar, porque nós precisamos entender em ordem de importância, de valor, de esforço, ok? Esforço no sentido de empenho deve ser para desenvolver a salvação para a qual fomos alcançados. O zelo da eleição pode ser uma oposição ao desenvolvimento da fé verdadeira. Então, o zelo de quem descansa e acha que não deve se esforçar em nada, em questão de salvação, pode ser aí uma pedra de tropeço, ou pode simplesmente estar revelando o engano de quem nunca foi salvo, porque entende que ele não tem nada a fazer mesmo, e Deus, afinal de contas, Deus é tão bom que ele vai ser incapaz de condenar alguém. Né? Então, se ele é incapaz de condenar alguém, e eu conheço a Deus, sou amigo de Deus, tudo boa.
né, o texto ensina algo totalmente diferente disso, o que é importante que a gente esteja alerta nesse sentido. Bom, chegamos ao fim de mais um estudo. Eu espero ter aí contribuído para a sua interpretação, para a sua compreensão desse capítulo 13 de Lucas. Nós continuaremos aí na próxima segunda, né? Toda segunda às 19 horas sai um estudo novo. Então nós, se Deus nos permitir, estaremos aí com Lucas capítulo 14. Se você tiver dúvida, comente aí embaixo, tá? Se você achou uma coisa interessante, comente também. Se você discorda a partir do texto, da interpretação do texto, ou quer concluir, contribuir, melhorar, coloca aí embaixo também nos comentários, tá bom? Não deixe de curtir, de compartilhar com amigos, com parentes. E se você curtiu, né, e ainda não é inscrito, se inscreve também aí no nosso canal, tá no canal da igreja. E nós temos mais materiais aí que são colocados aí, são os cultos, né, toda quarta, domingo. Participa com a gente, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima semana e até a próxima segunda, se Deus nos permitir.